Fala pessoal, tudo bem com vocês? Destaques da quinta rodada chegando. O Inter é líder, Vasco e Grêmio perdem a chance. O Palmeiras vence o clássico contra o Santos. Flamengo e Botafogo ficam no empate com muita polêmica. E o São Paulo respira. Quem será o cara dessa rodada? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. A gente começa pelo duelo de líderes e que deixou o Internacional na liderança isolada do Campeonato Brasileiro, 12 pontos, confronto direto com o Atlético Mineiro no Beira-Rio, duelo de estratégias entre os argentinos Eduardo Cudê e Jorge Sampaoli. O Sampaoli meteu 3 zagueiros, velocidade lá na frente e o Inter se defendeu muito bem. Destaques para o Patrick, que correu o campo inteiro e ainda deu assistência para o gol do Galhardo, e o garoto Zé Gabriel, improvisado na defesa ao lado do Victor Cuesta. Os dois jogaram muito bem, o Inter marcou demais, o Edenilson também foi destaque. Fiz um vídeo aqui no canal detalhando essa partida, você pode conferir. O fato é que o Galhardo marcou mais uma vez, candidataço a craque da rodada, hein? E o Inter conseguiu bater o Atlético e, combinado com o empate do Vasco com o Grêmio, assumir a liderança da competição. Ainda no sábado, na Arena da Baixada, jogaram Atlético Paranaense e Fluminense, 1-0, gol contra do Felipe Aguilar. O Atlético, que emendou a sua 3ª derrota consecutiva, o diretor Paulo André teve que vir a público para garantir o trabalho da comissão técnica do Dorival Júnior. Não faz sentido, né? Mas a gente sabe como está sendo o brasileiro. Alguns técnicos já ficaram pelo caminho, mas o Paulo André garantiu o Dorival Júnior. O Fluminense, que marcou primeiro com o Lucas Claro numa falta marcada na origem do Digão, num apoio que eu até agora não vi. Esse gol para mim foi mal anulado. Na sequência o Lucas Claro estava impedido e aí o gol corretamente anulado. Mas aí na jogada do Yuri sai o gol contra do Felipe Aguilar em favor do Fluminense, que também vence mais uma no campeonato. O goleiro Muriel também foi destaque, né? Fez ótimas defesas, garantindo esses 3 pontos para o Flu nessa ótima vitória fora de casa. E o jogo também marcou a reestreia do atacante Walter com a camisa do Atlético 2 anos depois. Ele que entrou aos 17 minutos do segundo tempo. No estádio da Serrinha, o Goiás venceu o Atlético Goianiense. O Thiago Largue, recém-contratado pelo Esmeraldino, né, para substituir o Ney Franco, assistiu o jogo dos camarotes. Primeiro encontro entre os dois rivais goianos após 10 anos na Série A. E os gols do Goiás saíram de falhas do Dragão. O Everton Felipe sai jogando errado e o Daniel Bessa mete de chapa na entrada da área, na gaveta. O goleiro Jean não alcança. No segundo tempo, o Oliveira vai recuar para o Jean, os dois se atrapalham, o Vitor Andrade aproveita. 2-0 para o Goiás para melhorar a sua situação aí no Campeonato Brasileiro. No Maracanã, Flamengo e Botafogo se enfrentaram, clássico carioca, 11 da manhã, jogaram as duas equipes e o técnico Domenech Torrent foi novamente contestado. Por quê? Começou com Gerson e Arrascaeta no banco de reservas, o Bruno Henrique de centroavante, o Pedro Rocha no time, muitas modificações e o Diego Ribas também como titular. O Botafogo, do Paulo Autuori, se defendeu bem, se portou bem e conseguiu o seu golzinho lá no finalzinho do segundo tempo, já nos acréscimos, parecia que conseguiria ali os 3 pontos. Um golaço do Pedro Raul, que não começou como titular, o titular foi o Matheus Babi, entrou o Pedro Raul e fez esse belíssimo gol. Aí o VAR entrou em ação. Já havia anulado corretamente um gol do Bruno Henrique, na verdade o gol do Gabigol, né? O Bruno Henrique toca com a mão na bola numa disputa, o Felipe Luiz centraliza e o Gabigol marca corretamente, porque não pode bater na mão do atacante na origem do gol, o VAR anula. Na sequência, no último lance do jogo, na verdade já estava 1-0 para o Botafogo, o VAR novamente entrou em ação para marcar um pênalti corretamente do Marcelo Benevenuto. Chute do Bruno Henrique, o Benevenuto estica o braço para fazer o bloqueio, o Voaden não viu na hora, mas o VAR auxiliou e aí o Flamengo chega ao empate no finalzinho para evitar a derrota, mais ou menos o que aconteceu no jogo contra o Grêmio no Maracanã também. Perdia por 1-0, houve um pênalti do Kahneman, o VAR ajudou, o Gabigol marcou, o Flamengo empatou. Mas os 2 pênaltis aconteceram, tá, gente? Eu detalhei esse jogo com todas as esquematizações táticas aí, como ele aconteceu aqui no canal também, você pode conferir lá. Valeu? Em São Januário, Vasco e Grêmio perderam uma grande chance, né? O Vasco de retomar a liderança perdida no sábado para o Internacional, não conseguiu, ficou com o Inter. E o Grêmio de, pelo menos, conquistar uma vitória, né? Virou o rei dos empates nesse campeonato, o 4º empate consecutivo. O Grêmio que decide o título gaúcho a partir desse meio de semana com o Caxias, tinha uma expectativa de usar reservas, o Renato Gaúcho mudou de estratégia de última hora, escalou os titulares, o Jean-Pierre fez um grande jogo, um ótimo primeiro tempo, o Grêmio teve mais
mais a bola, deu uma bola na trave com o Alisson, que o Fernando Miguel defendeu, mas foi só. No segundo tempo, o Grêmio parou de jogar, o Renato mais uma vez insistindo com o Thiago Neves, tirou o Jean-Pierre, melhor do time, para botar o Thiago, que nada fez, e aí o Paulo Vitor fez uma ou duas defesas porque o Vasco entrou mais no jogo e quase conseguiu a vitória, mas ficou no 0 a 0. O que mais me revolta é que a direção gremista após o jogo preferiu valorizar a invencibilidade de 15 jogos com 700 empates no meio do caminho e dizendo que o Grêmio tem a final do Gauchão, está na final do Gauchão. É muito pouco para o que se espera do Grêmio na temporada. No clássico paulista da rodada, o Palmeiras e o Santos jogaram no Morumbi. Isso porque o Allianz Parque estava locado para um evento e o Palmeiras conseguiu a sua primeira vitória em clássicos em 2020. Vejam só, o Palmeiras, campeão paulista esse ano, não tinha vencido clássicos ainda, né? Afinal, foram 2 derbys com empates e depois a vitória nos pênaltis. Venceu 2 a 1 e saiu na frente através de uma penalidade que só o VAR marcou depois de uma cobrança de falta do Bruno Henrique. O Alisson, ele pula um braço está junto ao corpo, o outro ele abre o cotovelo e acaba cometendo a penalidade, o Luiz Adriano acaba marcando. No início do segundo tempo, o Pato Sanches, o Carlos Sanches, numa cobrança de falta na entrada da área, o Jobson que havia entrado, a sensação inicial era que ele desviava, mas o Ramires, que também entrou no segundo tempo, acabou desviando para o gol e ali o Santos empatava. O Marinho, no primeiro tempo ainda, teve a grande chance, né, do Santos no jogo, mas foi muito fominha, arrancou sozinho numa bola perdida pelo Rony. Ele poderia ter passado, poderia ter chutado com mais precisão, acabou chutando para fora. E aí, a vitória do Palmeiras chega só no segundo tempo, depois que o William Bigode entra no time e faz uma assistência maravilhosa para o Patrick de Paula, volante. Esse moleque é muito bom de bola e estava sem marcação na altura da meia-lua. Ele chega chutando e acaba garantindo a vitória palmeirense. Destaque também para o goleiro João Paulo dos Santos, que está substituindo o Vladimir machucado e está se mostrando muito mais seguro. E o Luxemburgo falou sobre a sequência dos meias, né? Ele vai dar chances para o Lucas Lima, por exemplo, que fez um bom jogo, que vem evoluindo a cada partida e especialmente no primeiro tempo, ele e o Bruno Henrique, jogadores tão contestados pela torcida, foram muito bem. Vamos ver o que reserva para o torcedor palmeirense na sequência. No estádio Nabi Abichedi, o Bragantino saiu na frente contra o Coritiba num gol meio maluco. O goleiro Wilson saiu lá no meio da área não, da rua, para dar o bote. Aí o Claudinho pegou a bola, tocou para o Alejandro e o Alejandro fez 1 a 0. Só que na sequência o Fabrício Bruno cometeu um pênalti no Sassá, que estava na frente do goleiro, foi expulso e o Sabino empatou. E a virada do Coritiba veio num ótimo cruzamento do William Matheus, que está jogando muita bola pelo lado esquerdo. O Robson aproveitou, foi um belo gol do Coxa. A primeira vitória do Coritiba na Série A e ainda sem treinador. Na Ilha do Retiro, São Paulo venceu 1 a 0 o Sport e deu uma respirada, né? Porque a pressão estava grande sobre o trabalho do técnico Fernando Diniz. Ainda está. Ele promoveu muitas mudanças, uma zaga completamente diferente. Tirou o Bruno Alves e o Arboleda, que estavam falhando realmente, mas muito mais pelo sistema tático. E colocou o Diego Costa, um volante de origem, mas que já tinha jogado como zagueiro no Sub-20, ao lado do Léo. O Léo Pelé, pela fisionomia, né? Ele é muito parecido com o Pelé quando jovem, que é lateral esquerdo. Os dois jogando, de certa forma, improvisados ali na defesa. Botou o Gabriel Sara com o Igor Gomes no banco de reservas e também o Luciano no time titular. O Luciano, que já tinha feito gol contra o Bahia, precisou de poucos minutos também para dar uma assistência, uma jogada pelo lado direito, e ele serviu o Pablo, sempre ele, para marcar o gol da vitória tricolor. O Daniel Alves fez um bom primeiro tempo, especialmente defensivamente, correu bastante, mas muito pouco, né? Para quem esperava mais uma atuação mais brilhante, mais criativa de um São Paulo com tantas mudanças, isso não aconteceu. A torcida ficou pedindo muito a entrada do Hernanes, que fala em recomeçar, que quer voltar a receber oportunidades e em nenhum momento ele foi acionado. No segundo tempo, o Sport melhora, joga mais e poderia até ter empatado o jogo. No primeiro tempo tem uma bola na trave, ainda em que o Sport poderia ter tido melhor sorte, o São Paulo ainda errando muito nessa saída de bola e mostrando um futebol muito abaixo daquilo que se espera. Mas a gente sabe que a vitória ela dá uma sobrevida. Inclusive o Fernando Diniz tem mudado o discurso. Já disse que quando precisar vai jogar para vencer. É que ele tem uma filosofia que muitas vezes demanda tempo e nesse meio tempo, se ele não conquistar os resultados, a pressão vai ser muito grande sobre o seu trabalho. Por isso, em alguns momentos, ele vai ter que abrir mão do discurso. A gente vai ter que aguardar até quando essa equação vai ser mantida, né? O Diniz jogando para vencer e o São Paulo tendo um desempenho ruim dentro de campo. Vamos ver.
Na Arena Castelão, clássico nordestino entre Ceará e Bahia, deu vozão. Mais um embate entre o Guto Ferreira e o Roger Machado, que se encontraram aí na decisão da Copa Nordeste. E a mesma estratégia, né? O vozão esperou, o Bahia sabe ser propositivo, do Roger também. O vozão esperando para sair no contra-ataque, marcou com o Kleber no primeiro tempo e o Matheus Gonçalves no segundo. O vozão também tirou a invencibilidade do Bahia no Campeonato Brasileiro. A quinta rodada será concluída na quarta-feira, com Corinthians e Fortaleza, e você sabe, eu vou fazer um vídeo especial aqui no canal analisando esse jogo, então você não pode perder. Quem foi o cara da rodada, hein? Pra mim só tem um, Thiago Galhardo, que já tinha marcado 2 na rodada passada, marca mais um contra o Atlético Mineiro, disputa de líderes, confronto direto e leva o Internacional à liderança do Campeonato Brasileiro. Tá jogando muito, é mais um cara da rodada, o Thiago Galhardo. E você? Escolha aí, fala do seu time, comenta aqui embaixo, dá um like se gostou, inscreva-se no canal, que eu volto na próxima. Tchau!